Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso glorioso, nosso Botafogo, dia 11 de setembro de 2025. E hoje tem decisão pela Copa do Brasil, quartas de final da Copa do Brasil, Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos, completamente lotado, ingressos esgotados. A gente vai falar de clássico da amizade, que hoje não tem muita amizade não, meu amigo. Hoje não tem essa de amizade, é Botafogo e Vasco pra cima do Vasco. O Botafogo precisa da vitória para se classificar para as semifinais da Copa do Brasil, para poder enfrentar o Fluminense, que passou do Bahia ontem no Maracanã, venceu por 2-0 e já está garantido nas semifinais. Já tem um carioca garantido na final da Copa do Brasil, né? Botafogo e Vasco nessas quartas de final. Quem passar pega o Fluminense na semifinal, então um carioca já está garantido na finalíssima da Copa do Brasil. Tá valendo vaga, como eu disse, na semifinal. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? De logo mais às 9h30 da noite. A ida foi 1-1 em São Januário, né? Gol do Arthur Cabral pelo Botafogo e gol do Jair do Vasco, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa partida. Roda a nossa vinheta. Se der novo empate, pênaltis. Quem passar pega o Fluminense. Já falei, vou repetir. Vamos falar então desse jogo. Roda a nossa vinheta, a gente já volta. Sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, esse botãozinho Hypar tiver aí, clica nele que você dá uma moral aqui para o Medeiros. Rapaz, daqui a pouquinho estou partindo para o estádio Newton Santos, o melhor pré-jogo do mundo, lá na Leste, né, em frente ao estádio, naquele pré-jogo para a gente tomar uma cervejinha, para a gente resenhar um pouco, ficar naquele clima, né, de pré-jogo no estádio Newton Santos, que é sempre muito bom. Vamos passar algumas informações sobre a partida para vocês aqui, começar pela ficha do jogo com vocês. O jogo será no estádio Newton Santos, a transmissão será da Globo TV aberta, Sport TV, Premier, Prime Video e GETV, beleza? As regras para vocês: não tem mais há muito tempo o gol qualificado, o gol fora, né? Então, se der novo empate, pênaltis. Se o Vasco ganhar, o Vasco classifica. E se o Botafogo ganhar, o Botafogo se classifica para as semifinais. Jogo grande, sem vantagem de gol fora, múltiplos canais transmitindo o jogo. Tudo isso começa às 21h30, tá? Como é que chega o Botafogo, como é que chega o Vasco para esse jogo de hoje? Do lado do Botafogo, dono da casa, a Copa do Brasil é tratada internamente como a rota mais palpável de título em 2025, já que o Botafogo acabou sendo eliminado da Libertadores para a LDU e o Campeonato Brasileiro, apesar do Botafogo estar lá em cima na tabela, a distância está grande para os líderes. Então o Botafogo vê internamente a Copa do Brasil, sim, como a grande chance de título desse ano de 2025. Antes da pausa da data FIFA, né, o Botafogo ganhou, né, do Bragantino aqui no Newton Santos e chega confiante, né? Então o Botafogo chega bem confiante aí para esse jogo contra... foi 4-1, né, no Bragantino. O Botafogo foi bem demais, né? Então o Botafogo chega muito confiante, com alguns jogadores que foram para a seleção, né? O Vitinho foi para a seleção. Daqui a pouco a gente vai passar a escalação provável para vocês. Fica até o final desse vídeo, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Do lado do Vasco, cara, a competição também virou prioridade, porque o Vasco tá lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Sul-Americana. Então a Copa do Brasil para o Vasco também é a única competição que o Vasco tenta chegar aí à final, tentar um título também. O time empatou a ida, né, com o Botafogo em casa, né? Então a chance do Vasco em São Januário, o Vasco é sempre muito complicado quando você enfrenta o Vasco em São Januário. O Vasco tinha a expectativa de tentar vencer a partida em São Januário e controlar o jogo no Newton Santos. Isso não aconteceu. O Botafogo conseguiu o empate em São Januário e o Botafogo agora sim leva a decisão para a sua casa no estádio Newton Santos lotado. Vamos passar com vocês então a escalação provável do Botafogo e também a escalação provável do Vasco da Gama. Começando com o Botafogo. O provável Botafogo terá o goleiro Neto no gol,
Na lateral direita, Matheus Ponte. Vitinho jogou pela seleção brasileira lá em El Alto, na Bolívia, né, na altitude, mais de 4.000 metros de altura. Deve começar no banco de reservas o Vitinho. Na lateral esquerda, a gente tem o Alex Telles. Na zaga, Caio Pantaleão e Alexander Barbosa. No meio-campo, Danilo e Marlon Freitas. No meio-campo, teremos Santi Rodrigues, Savarino e Montoro. Santi Rodrigues jogou demais contra o Bragantino, fez a melhor partida dele com a camisa do Botafogo e pode ganhar novamente a chance como titular. Existe ainda aquela dúvida, uma pequena dúvida, se vai entrar o Arthur ou o Santi Rodrigues. Existe essa dúvida, mas o Santi Rodrigues está sendo sim especulado como provável titular no jogo de hoje. E no ataque, centroavante, Arthur Cabral, que fez o gol do Botafogo de cabeça no jogo de ida contra o Vasco da Gama. Já o Vasco do treinador Fernando Diniz deve vir com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita e Lucas Piton na lateral esquerda. Na zaga, teremos Hugo Moura improvisado, né, o volante Hugo Moura improvisado na zaga, e Lucas Freitas completando a dupla. No meio-campo teremos Barros, Tietê e Coutinho fazendo a trinca do meio-campo, né? E no ataque, 3 atacantes, Nuno Moreira, o português Nuno Moreira, Ryan e o Verratti como o centroavante do Vasco da Gama, né? Temos algumas chaves táticas aqui que eu gosto sempre de passar com vocês, né? É um clássico, é decidido em detalhe, não adianta. Ainda mais se tratando de um jogo decisivo de quartas de final de Copa do Brasil. Apesar do clássico ser o clássico da amizade, existe uma certa rivalidade sim, né? Botafogo e Vasco, duas torcidas daqui do Rio de Janeiro, enfim. E eu acho que tem algumas chaves táticas aí para o Botafogo, cara. Para mim, o Alex Telles é uma boa oportunidade do Botafogo com o Arthur Cabral. O Alex Telles fazendo aquele arco, né? Aqueles cruzamentos que ele está bem acostumado a fazer. É uma arma do Botafogo, né? É um gatilho esses cruzamentos do Botafogo. E as bolas paradas também do Alex Telles vem funcionando muito. O Arthur Cabral de cabeça fez um gol de cabeça no jogo de ida contra o Vasco. Vem muito bem no jogo aéreo. O Montoro é um garoto diferenciado. Então a expectativa é muito grande pelo Montoro também. O Savarino também é um jogador do Botafogo que é o cérebro dessa equipe. E o Santiago Rodrigues é um jogador que se destacou muito, foi o melhor da partida contra o Bragantino. Então o Botafogo tem algumas armas interessantes no setor ofensivo, né? Então é importante a gente falar sobre essa qualidade que o Botafogo tem nesse setor ofensivo, e o Botafogo, tomara que o Botafogo esteja numa grande noite hoje, o Santiago Rodrigues, o Montoro, todo mundo, para a gente conseguir converter as chances que a gente vai ter, para a gente conseguir ser eficiente, que é o mais importante nessa partida. O Botafogo tem que tomar cuidado com o Vasco, com algumas situações do Vasco, né? O Ryan está numa boa fase, o Nuno Moreira também é um jogador interessante, o Coutinho é um jogador diferenciado, né? A gente tem que ter sempre cuidado com o Coutinho, é um jogador sempre muito difícil de ser marcado, e o Verratti é um jogador de uma bola aérea sensacional também. Então o Botafogo tem que ter cuidado com esses jogadores do Vasco. O Barbosa, que inclusive é amigo do Verratti, o Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, é amigo do Verratti. Os dois vão se enfrentar hoje e o Barbosa provavelmente deve marcar o Verratti, né? A gente deve ter esse confronto. O Alex Telles vai fazer o confronto com o Ryan, isso vai ser interessante também. E o Botafogo tem um jogo muito interessante no meio-campo, né? Com o Marlon Freitas e o Danilo, né? O Danilo aparecendo sempre com bons chutes de fora da área. E o Tietê, que é ex-jogador do Botafogo, vai estar nesse meio-campo do Vasco. Então o Tietê conhece bem o Botafogo. Vamos ver como é que vai ser esse duelo interessante para o Botafogo, tá? Alguns cenários do jogo. Eu sempre falo isso aqui e vou repetir, cara. Eu acho que o Botafogo tem que procurar aproveitar os primeiros 15 minutos para tentar abrir o placar do jogo, para trazer a torcida. A torcida do Botafogo vai fazer uma grande festa hoje, ingressos esgotados, vai ter festa de bandeirinhas, vai ter bandeirão da Fúria, vai ter, enfim, a torcida do Botafogo está preparando um grande espetáculo, o movimento Ninguém Ama Como a Gente também fazendo uma festa muito bonita. Então acho que o torcedor já vai chegar muito empolgado. E aqueles primeiros 15 minutos ali são importantíssimos. Se o Botafogo consegue abrir o placar nesses primeiros 15 minutos do primeiro tempo, o clima vai todo a nosso favor e as coisas tendem a dar certo nesse jogo, tá? E é isso, assim. De resto, o clássico é detalhe, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cabeça fria, né? Tem que ter um mental muito bom para a gente conseguir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.
e que eu já disse, vou repetir, é a grande chance do título do Botafogo em 2025. É a grande chance. E é uma competição que o Botafogo deve sim priorizar, uma competição que o Botafogo não tem na sua história, né? O máximo que o Botafogo chegou foi em 99, contra o Juventude na final, e chegou a hora da gente ganhar uma Copa do Brasil. Vamos para cima, acho que o Botafogo tem chance sim, e vamos torcer, vamos apoiar para que tudo dê certo hoje, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Vamos para cima, deixe seu palpite aqui nos comentários, quanto que você acha que vai ser o jogo entre Botafogo e Vasco no dia de hoje. Para mim, 2-0 Botafogo, se Deus quiser, tudo vai dar certo. É o Glorioso, a gente volta no pós-jogo, no Papo Reto com o canal do Medeiros, para a gente falar como que foi a partida. Um abraço, até a próxima.